A gente viu na aula passada a parte de ponteiros, mas na verdade eu errei a aula passada. Por quê? Porque a gente não terminou a parte de listas, né? O que a gente viu de listas, só para a gente checar? A gente viu a criação da struct, que é a estrutura, né? Que é como monta a lista, né? Dentro dessa ideia da lista, a gente criou lá, usando o type def lá, a gente criou alguns tipos, né? Eu vou ajustar algumas questões, né? Vamos dizer assim, eu acho que eu tinha colocado lá tp-chave como sendo int, era um int tp-chave, certo? E a ideia é que o tp-chave ele fique como sendo um char, uma string. Vamos dizer assim, eu não lembro se eu já tinha corrigido isso com vocês ou não, mas vamos dizer lá que seja um tipo-chave de uns 50, por exemplo, certo? E um outro tipo, uma outra definição de tipo que tem, é verdade, vamos prestar atenção aí que é importante. Como a gente leva em consideração que a lista que a gente criou, ele leva em consideração que eu vou ter um monte de registros, a gente criou um tipo, vamos dizer lá, vamos ser um vetor de registros, certo? Esse vetor de registros, ele vai apontar para a primeira, segunda, terceira, várias posições ali, correto? Então, vou dizer que tem um tipo que eu vou chamar de apontador. O que ele quer dizer apontador? É um tipo inteiro, mas no papel que eu vou estar utilizando, ele vai estar apontando as posições dentro da minha lista, certo? Só para a gente ilustrar aqui, para visualizar, abrindo aqui como se fosse a nossa lista, né? Então vamos dizer assim, vamos dizer que eu tenho lá uma quantidade de registros ali, um TF lá que vai estar definido, né? E o meu vetor começa com 0, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante, né? Mas a ideia aqui é que esse tipo, aqui no caso, né, que seria a minha lista, que pulou 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui. Então seria mais ou menos o que? Cada registro desse, ele vai ter, cada célula dessa vai ter um tipo item. Esse tipo item, então vamos dizer assim, ele vai ter o que lá? A gente definiu o TP, vamos dizer lá que eu vou chamar de TP item. Esse TP item, então vamos dizer lá, eu tenho nome, eu vou ter idade, vou ter sexo, tinha altura, certo? São os tipos ali que eu vou ter, certo? E o que acontece é que esse camarada aqui em particular, a ideia é que a gente use nomes lá. Então vamos dizer lá, ele vai, essa minha lista, ela seria uma lista ordenada. Já vou trabalhar com ela ordenada, certo? Então vamos dizer assim que seja através do chave. Então esse chave aqui, esse nome aqui, a ideia é que ele fosse chave. Então vou ordenar por nome, certo? Vou colocar só o campo nome aqui para a gente ilustrar, né? Mas vamos dizer assim, seria lá, Ana, Clara, José, Pedro. Está em ordem? Está em ordem, certo? Então o que acontece? Eu vou ter um contexto onde eu vou estar trabalhando com valores que vão estar, vai ter os outros campos, certo? Então, vamos dizer assim, eu tenho todos esses itens aqui que seriam parte, supostamente eles seriam partes aqui. Primeiro campo é o nome. Só um detalhe que, por uma questão de logística, nós vamos ter a primeira célula, que seria essa aqui, ela nula. Não vou ter valores nessa posição. Já vamos entender por quê. Beleza?
Então, esse nosso tipo abstrato de dados aqui, a qual seria uma lista, e eu vou dizer que tudo que a gente definir, eu vou usar o prefixo TP, com exceção do apontador lá, que eu vou chamar de apontador, certo? Por quê? Porque daí a ideia é que eu tenha aqui a criação. Então, aqui eu tenho o apontador, ok? Eu tenho o tipo chave, né? Então, eu vou definir lá type def, eu vou dizer que tenho uma struct, e essa struct eu vou dizer que ela vai ser do tipo tp item, certo? Onde esse tp item é o que a gente já tinha definido, só que daí eu vou colocar o que? Eu vou dizer que eu tenho lá meu tp chave como sendo o nome. Eu vou ter um int idade, eu vou ter um char sexo, eu vou ter um float altura, e que esse tipo chave, esse tp item, né, é o camarada que eu vou trabalhar com ele dentro do vetor, certo? E que eu vou precisar ter a definição do tipo lista, type def, uma struct, que é tp lista, onde esse meu tp lista eu vou ter o que? Eu vou ter um array de que tipo? Não. TP item. Então, um array, a gente define, eu digo o tipo primeiro, né? O meu tipo é TP item, e eu vou dizer, se ele é TP item, o nome que eu vou dar para ele vai ser e aqui em cima eu vou ter uma definição, um define lá, que eu vou dizer que é o tamanho físico, eu vou colocar aqui o tamanho, e aqui a minha lista vai ter esse tamanho, certo? Mas a estrutura, que é a minha lista, tipo lista, no caso, certo? Eu vou dizer que eu vou ter lá o que? Ela não é só o array que eu vou estar trabalhando, certo? Vou precisar ter o que? Vou precisar ter um primeiro e vou precisar ter um último. E esse cara eu vou chamar de apontador. Apontador eu defini como sendo o que? Int. Então eu vou dizer, eu tenho o primeiro e tenho o último. E nesse primeiro que eu vou estar trabalhando, eu vou dizer então, baseado nesse meu vetor que eu defini aqui, que ele vai começar em qual posição? Posição 1. O 0 justamente foi o que eu disse que eu não vou utilizar. Beleza? Ele vai existir, mas eu não vou utilizar ele, certo? Por que eu não vou utilizar ele? Justamente porque eu vou tratar ele, aqui eu posso ter um outro, que eu poderia dizer que é int, que é o tamanho, certo? Que é quantos elementos eu tenho, né? Provavelmente vai coincidir com o ut, certo? Mas eu posso ter essa estrutura. Então a criação da estrutura é um papel, certo? Aí eu tinha pedido para vocês, nesse assunto, nesse quesito, então criar um subprograma do tipo função, né? Aqui seriam a definição da estrutura, é isso daqui, né? A criação do tipo abstrato de dados, né? Certo? Aqui é a estrutura. Aí eu vou ter as operações. Então, as operações que eu vou estar trabalhando seriam o quê? As operações que eu vou trabalhar é criar lista vazia. Não é isso? Aí eu pedi para criar uma função para verificar
se a lista está vazia. Não é isso? Criar a lista vazia significa que eu tenho que passar parâmetro aqui, certo? Quem que eu tenho que passar como parâmetro? Eu tenho que passar o item? Mas será que tem alguma coisa que é mais abrangente que o item? A lista. Eu passo a lista inteira, certo? E a ideia da lista, vamos dizer assim, nesse caso aqui, é a ideia de que, vamos pensar no contexto, vamos dizer assim, externo. Eu posso ter essa lista como sendo, por exemplo, uma fila, como a gente chegou a comentar, não é isso? Então, um tipo de lista. Eu tenho uma lista de pessoas, tenho uma lista de candidatos para alguma coisa, tem uma lista de candidatos para uma vaga de emprego, tem uma lista de pessoas para serem atendidas em um posto de saúde. Então, o que acontece? Eu tenho determinadas situações onde eu posso trabalhar com várias listas, no caso, certo? Então, eu poderia ter uma lista de pessoas, por exemplo, que estivesse num banco, e eu vou dividir essa lista na lista dos aposentados para receber um atendimento específico. Um banco, hoje, o aposentado precisa de um atendimento específico, não precisa de um atendimento especializado. Então, da lista que eu tenho, então eu vou dividir essa lista entre os aposentados e não aposentados. Os não aposentados vão entrar na fila normal, os aposentados vão ter uma fila especial para eles, certo? Eu poderia ter num posto de saúde várias pessoas para serem atendidas. Eu posso ter crianças que vão ser atendidas pelo pediatra. Eu posso dividir por gênero, sexo feminino vai ser atendido pelo ginecologista, não é isso? E eu posso ter uma lista geral que vai ser atendido pelo médico clínico geral, certo? Então, a ideia no contexto aqui, por isso eu tenho que criar uma lista vazia. Essa lista vazia, ela tem que ser especializada, onde eu vou passar a lista que eu quero que ela seja criada, certo? Então, vou dar um nome para ela ser criada. E verificar se a lista está vazia, como é uma lista, a gente diz ela estática, porque eu defini um tamanho físico lá, certo? Então, eu tenho um número limitado de vagas. Então, o caso de que eu tenho uma certa quantidade de pessoas que eu posso atender, esse limite está fixo. Se chegar mais do que o limite que eu tenho, não vou conseguir atender, certo? No caso, eu defini 100, mas só vou poder usar 99. Bem? Por causa do primeiro campo, que é o campo zerado, certo? Então, essa rotina de verificar essas funções aqui leva em consideração aquele quesito lá de passagem de parâmetros, ou usando ponteiros, né? Lembra que a gente já fez um processo ali, onde eu passo, o valor é alterado. Quando ele é alterado, quando eu passo usando ponteiros, certo? Então, o que acontece? Vou verificar se a lista está vazia, vou ver se a lista está cheia, e vou verificar se ela está vazia quando? Aqui tem que ter os parâmetros, né? Aqui, né? Tenho que verificar se a lista está cheia. Se a lista estiver cheia, eu não posso colocar mais. Quando que eu tenho que verificar se a lista está cheia? Não, mas em que momento? A hora que eu estou inserindo elementos? A hora que eu estou removendo? Eu estou alterando? Oi? Isso é o que a rotina, se ela está cheia, vai fazer, certo? Mas em que momento eu vou utilizar ela? Quando eu estou inserindo. Na verdade, eu digo quando a gente está fazendo uma inclusão, certo? Então, e quando que ela está cheia? Quando que eu vou verificar? Aliás, quando que ela está vazia? Quando que eu vou verificar quando ela está vazia? Quando eu quero remover, né? E que mais? Só quando for remover? Se ela estiver vazia, não faz sentido eu tentar remover alguma coisa, certo? Não preciso nem ler nada, porque ela está vazia, certo?
Em que outra situação eu poderia querer saber se ela está vazia? Mas quando se eu vou adicionar, na verdade, ela está vazia, não faz diferença, porque daí eu vou conseguir colocar, certo? Vai me interessar quando? Hã? Quando? Ler a lista? Quando eu for listar, mostrar os dados que eu tenho na lista, faz sentido, não é? Ou quando eu vou alterar algum dado, eu posso querer alterar uma informação, certo? Aí faz diferença, tá ok? Mas, além dessa questão de verificar se ela está cheia, eu pedi para fazer um insere, foi isso? O insere levava em consideração que eu vou ter que ter a minha lista, certo? Eu vou ter que ter um item, certo? Porque se eu vou inserir, a ideia de inserir não é a ideia de eu pegar, estar lendo os dados, não, tá? Seria a ideia de eu pegar um registro pronto. Vamos dizer aqui, né? Eu tenho lá o valor de Ana, 20 anos, sexo feminino, altura 1,70. Então, eu tenho os dados aqui de Ana, certo? O meu registro está pronto. Esse é um tipo item, não é um tipo item? Então, a ideia de eu pegar o valor inteiro de Ana, vou pegar aqui só aqui e vim aqui inserir o nó inteiro, o tipo item inteiro, certo? Para ficar o dado completo de Ana. Deu para entender? Eu vou chamar a parte que esse insere aqui, então eu teria que ter um item lá, certo? E a ideia de inserir é que eu tenho que ter já uma posição para poder inserir Ana. Pois não? Posso. A ideia, quando eu chamo inserir ali, eu estou dizendo que eu já tenho um item completo, já preenchido, certo? Eu simplesmente, é como se você tivesse assim, você está... Hoje já não existe muito, né? Mas já viram aqueles arquivos de aço metálico que você coloca pastas dentro dele? Então eu vou ter uma ficha completa pronta, certo? A ideia do inserir é que a pessoa chega lá, ela tem a ficha da Ana pronta, eu vou lá no meu armário, que seria esse aqui, e eu vou colocar ele na posição onde deve ser colocado Ana, certo? Então já tem a posição, já tem a ficha pronta, eu não estou lendo os dados, não estou preenchendo o formulário, certo? Eu já tenho o dado pronto, já tenho a ficha inteira, que eu estou chamando aqui de tipo item, certo? Então, é uma folha, é um formato que eu vou ter, poderia ser uma ficha de produto, poderia ser um cadastro cliente, ficha de veículo, não importa, mas eu tenho já pronto o meu tipo item, certo? Esse que é o princípio, né? Então, dentro dessa ideia aqui, eu vou levar em consideração que eu estou inserindo ele. Aí eu pedi, além do insere, pedi para colocar um que insere no final. Foi isso? Que insere no final faz o quê? Insere no fim. A ideia é que esse que insere no fim, eu preciso ter a posição. Na prática não, eu vou dizer se a minha lista aqui está definida, vamos dizer, ó, os atributos que eu tenho aqui da minha lista, deixa eu acrescentar os atributos que faltou aqui, né? Ó, eu tinha lá o prim, tinha o ut e tenho o tam, certo? Vamos dizer assim, o prim, quando inicializa, vai dizer 1, ut 1, tam 0. Começa no primeiro, certo? Tem o último, não tem nenhum elemento. Quando que eu sei quando tem elemento? Quando o tam for maior que 0, não é isso? Então não tem nenhum elemento, a primeira posição que eu vou colocar vai ser na posição 1, certo? Aí o que acontece? Eu vou tirar os valores aqui, ó. Vou tirar os valores que eu tenho aqui. Então, se eu venho para colocar a Ana, a posição que eu vou colocar vai ser na última, certo? Vai ser na posição 1. A hora que eu coloquei 1, então a última posição livre que vai estar no 2. Mas a quantidade passou a ser 1, certo? Eu tenho Ana, tá? Se eu vou ler Clara, vou inserir Clara, já vai estar na posição certa, não vai? Não é a segunda posição? Já está na ordem alfabética. Então, o que acontece?
a segunda posição está vaga, a quantidade passa a ser 2, a próxima posição livre vai ser 3. Posso trabalhar com 3, eu posso trabalhar com 2 também, certo? Só que daí quando eu inicializo, eu teria que inicializar dizendo que está começando a posição 0, os dois posição 0, tá? Esse é um padrão que eu posso variar, no caso, certo? Mas o que acontece? Sempre que eu tiver esse contexto aqui, onde eu consigo trabalhar as posições que eu tenho dos dados, aí eu vou estar inserindo os dados. Se é para inserir no final, eu não preciso me preocupar com a posição, porque vai ser no final, certo? Eu vou incrementando e acrescentando, incrementando e adicionando, ou adicionando e incrementando, dependendo da forma que eu for trabalhar. Tranquilo? Então, o que ocorre? Então, eu tenho a ideia de inserir no fim, eu vou precisar ter a minha lista e eu vou ter que ter o tipo item, o item lá, a ser inserido, certo? Além deles, eu pedi para fazer o remove. O remove vai fazer o quê? Remove é a mesma coisa que excluir? Não. Remove eu tiro de um lugar e coloco para outro, certo? Excluir, eu pego aquele que está lá e jogo fora, certo? Remove, a ideia... Por que a ideia do remove e não do excluir? Porque na ideia de uma lista, onde eu tenho valor, como o caso, por exemplo, o exemplo da lista de aposentados ou a lista de crianças para entrar para ser atendido pelo pediatra, eu vou pegar na lista, na sequência que está, e o valor que tiver lá, se ele for aposentado, eu vou remover ele da lista normal e vou inserir ele na lista de aposentados. Faz sentido? Certo? O mesmo, remover uma criança da lista normal, natural, e colocar na lista de pediatras. Faz sentido? Então, a ideia do remove, então, eu vou ter uma lista, eu vou ter um item, e supostamente eu tenho que saber uma posição a qual eu vou remover. Só que eu tenho que trazer esse cara alterado, tenho que trazer esse cara preenchido aqui. Ele vai sem nada e eu trago ele com o dado que eu preciso. E na minha lista, esse cara já não vai constar nessa lista que eu removi. Faz sentido? Esse que é o princípio do remove. Acho que foi até aqui que eu tinha passado. É isso? Ou tinha mais algum que eu tinha passado? Pois não. Na verdade, não é que vai ter uma lista geral. Como é um tipo abstrato de dados, a gente leva em consideração quais são as operações que eu poderia trabalhar. Supostamente, essa situação toda que eu estou colocando aqui, eu poderia ter lá para fazer leitura dos dados do tipo item, colocando diretamente num vetor de tipo item, da mesma maneira que eu criei lá, certo? E fazendo a leitura e escrevendo de uma forma aleatória, certo? Uma forma direta, lá no main, por exemplo, certo? Mas a ideia do tipo abstrato de dados é que eu vou ter operações específicas para fazer cada uma das funções que eu tenho necessidade. Observe que fica melhor estruturado dessa maneira. Ou não? Com certeza fica, não é? Se eu tenho uma rotina que vai inserir, tem uma rotina para verificar se está cheia, se ela está vazia, eu estou criando, na verdade, as ferramentas que eu posso trabalhar com o tipo abstrato aqui, certo? Para poder implementar ele de fato e caracterizar o formato da maneira que eu vou trabalhar. Faz sentido? Diga, Ronan. Ela vai sofrer alteração? A hora que eu vou criar a lista, ela vai sofrer alteração? Vai. Então, precisa? Só que, quando eu estava escrevendo, eu passei por referência, estava levado de azul. Oi? Estava levado de azul. Tá. São duas coisas distintas. Vamos dizer assim, a hora que eu vou verificar se a lista está vazia ou está cheia, ela precisa ser por referência? Ela vai modificar alguma coisa? Os valores, quando eu vou verificar se ela está cheia ou está vazia? Não. O resultado que vai retornar, se retornou 0, retornou 1, não é? Se ela está cheia, vai retornar 1. Se não está cheia, vai retornar 0. A mesma coisa com relação a quando ela está vazia, certo? Mas internamente na lista eu vou alterar alguma coisa? Não.
Por isso tem casos em que eu não preciso passar por referência. Tem casos que eu preciso. Eu vou inserir um elemento na lista. Ela tem que ser por referência? Tem que ser por referência. Deu para entender? Aí no caso, a lista tem que ser por referência, mas o item vai sofrer alteração lá dentro? Não. A posição vai receber alguma alteração lá dentro? Também não. Eu vou remover. A hora que eu vou remover, ela vai alterar quem? Vai alterar a lista? Vai alterar o item? Vai alterar a posição? Quem que ela vai alterar? Só a lista? Oi? Quem? Sim, então, mas aí o tamanho está na lista, não é? Porque a gente definiu que o tamanho está aqui na lista, certo? Então a lista vai sofrer alteração. Mas eu vou remover, então quem que vai sofrer alteração na hora que eu estiver removendo? Posição? Será que a posição vai sofrer alteração? O item vai voltar com o valor que eu estou removendo, certo? Faz sentido? A lista vai vir menos esse valor, não é? Menos esse item. Então a lista vai sofrer alteração? Vai. O item vai sofrer alteração? Vai. A posição? Não. Porque a posição, ele é um tipo apontador, ele só está apontando qual posição que eu quero remover, certo? Mas o valor dele em si não vou usar para nada. Eu só estou mandando ele para dizer aonde que eu quero que remova o elemento. Faz sentido? Oi? Não, a linguagem em C, vamos entender assim, quando a gente coloca um tipo abstrato de dados, significa que nós estamos definindo como é que eu quero trabalhar. Porque a posição 0 no vetor, por exemplo, eu não estou usando, mas quando eu crio o vetor, ela existe, posição 0, certo? Então, ele não vai saber, a linguagem C não vai saber que a posição 0 não vai ser usada. Assim como ela não vai saber se você está passando um parâmetro desnecessário ou não. Tá certo? O que pode acontecer é, você passou por referência, colocou o asterisco lá na chamada da rotina, indicando que é um ponteiro, certo? Mas de repente na hora que chamou, faltou sinalizar que ele é um ponteiro, que eu vou estar usando o endereço de memória dele, certo? Talvez seja isso que tenha acontecido. Tranquilo? Qual que é a ideia para a gente fechar? A gente não vai conseguir fechar o conteúdo todo dessa matéria, desse assunto de lista, mas uma parte nós vamos fechar. Qual que é a ideia? Bom, então, vou colocar com... Tá difícil hoje. Ok. Então, até aqui era o que a gente tinha conversado até agora, certo? Qual que é a ideia que tem aqui, ó? Vamos às operações, tá? Então, vamos dizer assim, eu vou colocar assim, ó. Primeiro, eu quero uma rotina, acho que talvez eu tivesse até pedido, que eu quero que mostre. Mostre quem? Não. O item. Eu quero visualizar um valor, um tipo item lá, certo? Simplesmente printar ele, dado de um item qualquer, certo? O que é essa questão de listar um item qualquer, né? Daí nós vamos usar no outro cara aqui, ó. Como o termo que eu estou utilizando é lista e o conceito é chamado de lista dentro da estrutura de dados, dentro desse conceito como um todo, eu vou usar o termo relatório. Relatório é no sentido de relatar, de mostrar, certo? Seria a mesma ideia da ideia, vamos dizer assim, que seria listar, mas aí ia ficar meio ambíguo, certo? Então, para não usar o termo listar, eu vou usar o termo relatório, certo? Dentro desse relatório, então, eu vou receber a lista, certo? E eu vou mostrar os dados da lista. Então, seria o quê? Eu venho aqui, eu tenho aqui a Ana, tenho a Clara, eu vou mostrar os dados de cada um dos registros. Vou pegar do primeiro, do prim, e vou até o último. E vou mandando mostrar os dados que eu tenho dessa minha lista. Faz sentido? Pode-se até utilizar, neste caso,
dentro dele, de repente, usar até o exhib. O exhib não mostra os dados de um registro? Eu vou percorrer ali e vou passando os dados do registro que está lá, certo? E vou exibindo. Daí com isso consigo visualizar. Por quê? Por que eu preciso esse relatório? Hã? Mostrar os elementos, exatamente, tá? Daí nós vamos trabalhar com mais 2 itens. Um deles eu vou chamar de pesquisa. O que é esse pesquisa? Nós combinamos que esse processo seria com os dados ordenados, certo? Então eu vou passar aqui como parâmetro, eu vou precisar de quem? Vou pesquisar onde? Na lista. Então eu vou precisar da lista. Mas além da lista, eu defini aqui em cima o tipo chave, não defini? Certo? Então eu vou dizer, se eu chamei ele de tipo chave, vou chamar a variável de quê? Estou começando a aprender. Certo? Eu quero pesquisar, vou pesquisar a chave. A chave em particular vai ser quem? O nome. Certo? Daí com string, daí tem os comandos lá, o strlen, vocês viram lá, né, que a gente viu. Mas além do strlen, tem para poder concatenar, cat ali, né? Concatenar strings. Tem o de copiar lá, para você atribuir o valor de uma string para outra variável, do tipo string, eu pegar um texto e concatenar, colocar, atribuir, né? Eu não posso diretamente colocar o valor, certo? Então, tem o strcpy lá, se não me engano, certo? E tem um que é de comparação, certo? Porque eu vou precisar comparar os dados que eu tenho, ok? Aí o que acontece? Eu vou precisar, a pesquisa, a ideia da pesquisa é assim, né? Só para a gente ilustrar aqui. Eu venho aqui e vou procurar Ana, certo? Eu tenho chave. O chave que eu tenho, eu vou ter que comparar com a da lista de item, né? Que o meu vetor chama item, não chama? Item de índice na posição que eu estou buscando, ponto nome, certo? Eu vou ter que comparar esses dois caras, certo? E a hora que eu for comparar, o que acontece? Eu vou ter que verificar se esse camarada aqui existe, mas eu posso procurar, por exemplo, Ana, e eu vou inserir Ana, certo? Ele tem que me retornar, esse pesquisa, a ideia é que ele me retorne a posição. Então, se eu estiver procurando Ana aqui, Ana está na posição 1, certo? Se eu quero encontrar, eu quero inserir Ana, eu vou pesquisar Ana, certo? Eu vou pesquisar querendo encontrar Ana ou não querendo encontrar Ana? Mas eu vou inserir, e quando eu vou inserir, eu quero encontrar? Quando eu quero encontrar é porque eu quero remover, eu quero alterar ela, certo? Editar ela. Então, quando eu vou pesquisar, eu vou pesquisar, se eu estiver fazendo uma inclusão, e daí a ideia aqui é assim, eu vou colocar aí, ó, no sentido, uma variável tipo booleana, eu quero encontrar? Então, o que acontece? Ó? O quero, se é 1, significa que eu quero encontrar, certo? Se eu quero encontrar, quando que eu vou querer encontrar? Quando eu for remover ou alterar, certo? Se eu não quero alterar, eu não quero remover, então quando eu for remover ou alterar, eu quero vai valer 1. Mas quando eu não quero encontrar, quando ele vale 0 no caso, é quando? Quando eu quero incluir. Se eu quero incluir, eu não quero encontrar, certo? Faz sentido? A estrutura para fazer esse camarada aqui, vamos dizer assim, eu vou ter que percorrer sequencialmente os dados. Faz sentido?
Mas eu preciso percorrer, vamos dizer assim, eu coloquei o vetor de 100 elementos, certo? Então tenho lá Ana, Clara, tenho José, tenho Maria, tenho Pedro, certo? Se eu tenho 100, o tamanho está definido até 100, está 99, certo? Eu preciso percorrer todos eles, se o nome que eu quero está aqui no começo? Isso significa que a estrutura que eu vou utilizar é uma estrutura contadora ou uma estrutura condição? Condição. A partir do momento que eu encontrei o nome, eu não preciso continuar percorrendo, correto? Se tiver, por exemplo, 2 anos, porque se der a condição, ele vai parar no primeiro que ele achar. Não, a questão é assim, o nome tem que ser igual e não pode ter nome repetido. Se eu estou dizendo que ele é chave, quer dizer que ele vai ser o quê? Único. Não pode ter homônimo. Se tiver homônimo, o que o banco faz? Coloca número 1, coloca número 2. É a mesma ideia, certo? Não vai ser igual. Ok? Então, o que ocorre? Dentro dessa ideia aqui no meu pesquisa que eu tenho aqui, vou levar em consideração. Daí, o que é quando eu digo estrutura contadora e condição? Eu estou falando o que? Mais explicitamente em termos de operadores. Contador seria o que para a gente? Qual estrutura de repetição eu estou tratando? For. É contador, ele vai começar, eu digo onde ele começa, onde termina, certo? Faz sentido isso? Então, o for é uma estrutura contadora. E quando eu digo uma estrutura condição, eu estou dizendo o quê? While. Do while ou while do? Na verdade não tem o do no while, né? Existe while, existe do while, certo? Já viram os dois? Já. A ideia é quando se diz while, só while, sem nada, na verdade se diz que seria while do, enquanto faça. O do while, o while do checa no começo. Exatamente. E o do while, ele, a partir da palavra do, ele vai começar a fazer o comando. Então ele vai sempre executar uma vez, certo? E ele vai chegar no while lá embaixo, que checa no final, certo? O termo mais adequado para o do while seria o repita até. Repita até a condição de parada, certo? Mas é que não tem o faça, seria o for no caso, certo? O do, o do pode ser traduzido como faça, tá? Mas neste caso dessa estrutura de pesquisa que seria qual que a gente ia usar? While. E esse while aí no caso, a gente teria uma condição que eu vou fazer a comparação entre as strings, certo? E comparar no sentido assim, eu tenho duas regras que podem valer, certo? Como é que eu posso dizer duas regras? Vamos dizer assim, eu estou procurando, vamos dizer que eu estou procurando José. Mesmo quando eu for fazer uma inclusão, eu tenho que verificar se já existe, certo? Então eu vou pegar o que? Essa pesquisa vai dizer assim, então vai começar no prim, começou no Ana. Então, José é maior que Ana? É igual? Não. É igual a Clara? Não. É igual a José? É. Então, ele pode parar aqui, certo? Calma. Então, o que ele vai fazer? Eu vou trabalhar com o valor a partir do momento que eu cheguei aqui, né? No caso, quando faz a comparação entre as strings aqui no caso, ele vai chegar até a dada posição, certo? Mas o que ocorre?
para fazer isso, qual que é a operação que eu fiz dentro do laço? Ele vai, o meu I vai acontecer o quê? Vai incrementar, certo? Mas uma coisa que acontece é mais ou menos assim, veja bem, a posição que eu vou incrementando o valor que eu tenho ali, ele vai levar em consideração o seguinte, o atributo que eu tenho aqui que ele está lendo, ele vai indo para frente, mas eu tenho um delimitador que é o tamanho. O meu ult aqui no caso, ó, ele vai estar marcando a última posição válida é 5, certo? Ele começou no 1, eu preciso ir até o TF? Não é isso? Então eu tenho duas condições, uma delas é o valor que eu tenho e a outra é o que? Ult, certo? Enquanto o meu contador não terminou. E eu posso parar pelas duas condições, correto? Faz sentido? Tá? Então, essa questão de inserir e colocar os valores segundo esse critério, então leve em consideração, eu vim aqui para pesquisar, e a hora que eu pesquisei, eu fui indo, certo? Mas acabou, não encontrei ele, certo? E o que acontece? Bom, então, se ele parou, eu tenho que checar, aí vem a questão do quero, certo? Porque eu posso, se o quero for igual a 1, significa o quê? Eu quero encontrar, certo? Mas eu quero encontrar, deixa eu colocar para baixo aqui. Eu quero encontrar, mas aí eu encontrei? Como é que eu vou saber se eu encontrei? Sim, eu terminei o while, mas como é que eu sei se eu encontrei ou não encontrei? Eu tenho que checar se a chave que eu tenho for igual, eu quero encontrar, certo? Mas eu tenho que verificar se a chave é igual ao cara que eu encontrei, a posição que eu parei. Faz sentido? Agora, se eu quero encontrar e eu encontrei, o retorno que eu vou dar vai ser quem? O P lá vai retornar quem? A posição, que seria o meu I, certo? Bom, beleza. Agora, se não foi, se eu queria encontrar e caiu no else, vou retornar o quê? Colocar justamente o valor 0, certo? Eu queria encontrar, certo? Não encontrei. Faz sentido? Eu vou usar o 0 para sinalizar que eu não encontrei. Mas o quero poderia ser o contrário, poderia ser o else do quero. Eu não quero encontrar, certo? E eu não quero encontrar, mas eu poderia ter aqui, é igual, quer dizer, eu achei, né? Aqui está faltando código, né? Os pontinhos aqui, vocês entenderam o que é, né? Aí eu não queria encontrar, o quero é falso, certo? É quero igual a 1? Não, mandei o quero igual a falso. Aí o que acontece? Eu encontrei, é igual. Aí se eu encontrei, o que eu vou retornar? A posição que eu vou retornar vai ser o quê? Mas eu não quero encontrar e eu encontrei. Não é a situação? Não. Essa função pesquisa, ela só vai me dar a posição. Ou a posição onde eu devo colocar, ou 0. Então, eu não queria encontrar, eu encontrei, eu retorno 0. Faz sentido?
Ué, Se quiser remover. eu venho aqui, eu vou incluir. Quando que eu não quero encontrar? Quando eu vou incluir. Ó. Não quero encontrar, é zero. Quando eu quero incluir. Eu venho aqui e vou procurar José. Vou Clara, José, achei. Eu não queria encontrar, mas eu achei, encontrei. Faz sentido? Aí ele tem que retornar o quê? Tem que retornar zero. Esse caso seja tipo, se eu for não documento e ele já estava lá. É que no caso, esse pesquisa a gente não vai usar. Já vou mostrar onde que a gente vai usar ele. Não é na hora de inserir lá, de colocar a ficha que vai. Vamos dizer assim, eu vou cadastrar a pessoa. Opa, você já está cadastrado. Não acontece no site lá, vai cadastrar, não lembra que cadastrou lá no site lá, coloca os dados lá, você já está cadastrado aqui. Certo? Pois não. Aqui eu só estou passando o L é a lista. L item de índice, alguma coisa. Tá? Aí aqui eu vou ter o else aqui no caso, certo? Eu não queria encontrar, e daí eu vou ter a posição aonde deveria colocar o valor, certo? E aqui no final eu vou dar um return em quem? Que está simbolizado como quem? Hã? Vou retornar o quê? Que foi onde eu atribuí os valores, né? Seja eu, seja... Como eu tenho 4 possibilidades aqui no caso, certo? Retorno o valor de P. Certo? E P seria uma variável local do tipo... P seria uma variável local de que tipo? Não. 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 Hã? Não. 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 Chave é tipo chave, né? Apontador. Isso aí. Quem sabe, sabe, né? Isso aí. Diga. Sim, mas neste caso não dá para usar essa regra. Você até pode começar valendo ele dizendo que é zero, certo? Não. Não, neste caso não. É porque o que acontece, as condições aqui, elas têm que estar bem explícitas. Isso aqui pode gerar confusão, certo? Não pode gerar confusão? Se você colocar as coisas pela metade num código desse, a lógica é simples, mas eu tenho que estar bem explícito. Então, neste caso, eu preciso realmente colocar. Eu posso até inicializar o int p igual a 0, lá em cima. Apontador p igual a 0, certo? Mas eu tenho necessariamente que fazer completo para não gerar problema. Diga. Poxa, parabéns. Começando a entender a ideia. Esse é o nosso objetivo. Vai dar mais de 100 linhas. Pô, tá conseguindo fazer as contas legal. É isso aí. Pois é, então, a nossa ideia é que isso aconteça num futuro muito breve. Diga. Você pega a caneta, uma linha atrás da outra, né? Terminou a primeira linha, vai para a segunda, da segunda vai para a terceira e assim sucessivamente. Fechou? Opa, com toda certeza.
Beleza? Então, entenderam aqui o pesquisa? Bom, então, ó, o que eu coloquei aqui, o exibe, relatório e pesquisa. Bacana? Como é que nós vamos utilizar esse processo todo? Veja bem, nós vamos ter a ideia de que eu vou trabalhar com isso que nós usamos até agora nós vamos utilizar. Certo? Por quê? Porque a ideia desse projeto é criar algo assim. Veja bem, nós vamos criar no main lá, vamos criar um menu. Então eu vou ter lá, vou chamar o menu de opções, certo? Ele vai apresentar as opções que eu tenho. Eu vou criar, aqui poderia ser um do while, colocar um do while aqui, tá? A condição aqui. Eu vou ler uma opção. A opção vai me trazer as opções do menu. O OP vai receber as opções, certo? E de acordo com as opções, sim, então viria aqui, exatamente. Viria um switch case aqui. E nesse switch case aqui, então se a opção for 1, por exemplo, eu vou chamar o inclusão. Observe que o termo não é o mesmo que eu usei lá em cima, que é o insere, certo? Eu vou chamar o inclusão. E nesse inclusão eu vou passar a minha lista lá para ele, certo? O switch case poderia ser a opção 2. Eu poderia gerar lá alteração, certo? Vou alterar. Esse programa de exemplo, ele supondo que já está vindo, mas está pronto já. Como? Esse programa de exemplo, ele já é baseado no projeto que já está dentro da uma lista, cara. Não. Então ainda vai ter a parte desse. É que aqui no começo do main aqui, você vai definir o TP lista lá. TP lista, eu vou chamar de lista lá, por exemplo, certo? Aí aqui eu vou estar passando, escolhendo a opção, vai ser lista, certo? Eu estava passando as opções aqui, as opções que eu vou ter aqui para poder trabalhar, certo? A última opção para mim sair seria qual opção? Então, mas qual código seria? Dê sugestão de um número que eu colocaria. Acho que não. Não. X não é número. Que número eu colocaria? 0. Eu quero sair. Eu vou colocar. Certo? Na verdade, a condição aqui embaixo é até ele ser igual a 0. Certo? Enquanto não for 0, ele vai fechando o laço. E aqui eu tenho um exemplo que ele vai executar a primeira vez, certo? Ele tem que executar a primeira vez, não tem que executar uma vez? Hã? A condição de parada é que quando ele for encontrar o valor 0, certo? Provavelmente vai ter que ser enquanto ele for diferente de 0, tá? Mas daí, vamos voltar aqui, O que é uma inclusão? Inclusão recebe quem? Vai receber a lista, certo? Vai receber a lista, o que é que nós vamos fazer aqui com essa inclusão? Então, aqui vem o X da questão, certo? Aqui na inclusão, o que vai fazer? Receber a lista está aí dentro. Vem por passar, que tipo de passagem vai vir aí? Cópia ou por referência? Quem acha que é cópia, levanta a mão. Quem acha que é referência, levanta a mão. E o resto, achou o quê? Então, 3-2 é referência, que ele vai sofrer alteração.
certo? É inclusão. Observe que não é em série, é parecido com em série, mas não é inclusão, certo? Faz sentido? Aí a ideia é o que? Veja bem, aqui eu vou criar, vou chamar de TP item, vou criar um X qualquer, tipo item, certo? O que é a ideia? A ideia é que eu vou ler o nome, certo? Vou dar o get s lá no x.nome. X.nome não é a chave lá? Não é o tipo chave lá? Eu vou ler lá, vou ler José lá, certo? Desculpa. Antes de eu ler o get s aqui, de ler o x.nome, aqui eu vou verificar se a lista está o quê? Cheia. Então, se ver lista cheia, passando o L aqui, se ele for igual a 1, é verdadeiro, não é isso? Se ele for igual a 1, então eu vou mostrar a mensagem dizendo lista cheia. Se ele não entrou no den lá, o que eu vou fazer? Aí que tá. Eu vou ler o x.nome, certo? X.nome é de que tipo que ele é? Chave. Aí aqui, qual que é o tipo que aponta para as posições do meu vetor? Apontador. É sugestivo apontador? Então, eu vou dizer que eu tenho um cara chamado pos aqui, certo? Que é do tipo apontador. Então, eu li o nome, certo? E vou dizer que meu pos vai receber quem? Não. 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 Vai receber quem? Vai receber pesquisa. Onde eu vou passar quem? Quem que é o primeiro parâmetro que está lá? Quem mais? Quem que é a chave? É X ou é nome? Hã? Não. X ponto nome. E o terceiro parâmetro, eu vou colocar o que aqui? O que eu vou colocar no terceiro parâmetro? Hã? O valor que tem que receber lá é que tipo? Mas qual o valor que ele vai receber? Então eu vou colocar o que aqui? Eu quero encontrar ou não quero encontrar? O pós vai receber um valor, não vai? Aí, o que significa os valores que o pós vai receber? Se pós for igual a quê?
Acabamos de fazer, moçada. Eu quero encontrar? Não. Vai cair aonde? Ele encontrou? Ele pode ter dois valores aqui, não pode? Qual o valor que ele pode ter? E neste caso aqui eu vou fazer o if se o posse for igual a quê? Se ele for igual a 0, eu vou dar uma mensagem dizendo o quê? Faz sentido? Esse else, para que serve esse else? É para colocar mais um nome na lista? Essa chave de else, O que a condição no if tem? É no de cima você está falando, não é? Não, nesse else aí. Esse aqui, não é? Então, mas o que o if dele está dizendo? Se a lista está cheia, eu vou dizer o quê? Eu tenho condições de inserir se a lista está cheia? Não. Mas se a lista não está cheia, então significa o quê? Então eu posso ler o nome, certo? Eu precisaria ler o nome para chegar à conclusão, olha, li o nome, li os dados dele lá, e daí eu vou dizer a lista está cheia? Faz sentido? Então, aí o que acontece? Ó? Se a lista, o nome já está na lista, então eu vou dar a mensagem lá, certo? Mas se o nome não está na lista, o que eu vou fazer aqui? Oi? Então, se o nome não está na lista, então eu li o nome, o x.nome, certo? Quais são os outros atributos que vai ter o tipo item? Então eu vou dar o scanf em quem? x.idade e vou dar scanf nos outros campos que compõem meu tipo item, não é? Porque se o nome é válido, se ele chegou aqui, eu li o nome, eu precisaria ler o resto dos campos para chegar com... eu vou ler o nome, idade, sexo, idade, vou ler a ficha inteira dele e dizer, pô, o nome já está na lista, meu amigo. Adianta? Faz sentido? Então, se eu já li o campo-chave, por isso que ele é tipo-chave, não é isso? Eu li o campo-chave, não, beleza, o nome pode não estar na minha lista, aí eu vou ler o restante dos dados, não é? Aí o que acontece, veja bem, ele chegou, vou ler o restante, quer dizer, vocês vão ler o restante, certo? A hora que chegou aqui, então, eu vou pedir, confirma, se o confirma for igual assim, oi? É aspas simples, sim. Então, se isso daqui for verdadeiro, aí vai fazer o quê? Vou chamar então, agora, vou chamar quem? Insere. Foi o outro insere lá que a gente fez? Eu já tenho a ficha? Eu tenho a lista? Eu tenho a posição? Então, eu faço o quê? Eu passo quem? A lista, o X e a posição. Faz sentido? E aqui uma das opções que nós vamos ter aqui, né, que provavelmente vai ser a opção 4 lá, vai ser o relatório. Observe que eu estou usando o nome lista aqui no main, certo? Mas lá em cima eu usei o quê?
L. Bacana? A ideia é que dessa maneira vocês consigam montar uma estrutura, certo? Que seria o protótipo do que seria um cadastro, também chamado de CRUD, que vai ser visto daqui a um ano. Deu para entender? Bacana? Esse é o ponto até onde a gente vai chegar. Tranquilo? Pois não. Esse que o monitor lá, ele não vai apontar a memória qual o valor? Ele não funciona. Na verdade é assim, deixa eu só ajustar assim, ó. Aqui tem esse confirma, tem esse MSG aqui, né? Aqui em cima eu coloquei as rotinas para fazer, certo? Então, aqui significa que esse MSG vai receber um texto aqui, string, simplesmente você vai mandar mostrar na tela a mensagem, certo? E a opção confirma também pode ser usado como uma rotina que vocês vão fazer, um subprograma, e que ele vai retornar um char, porque ele não existe isso no C, certo? Então seriam mais duas rotinas em que nesse confirma você vai pedir para ele ler sim ou não, e só vai ser válido se ele entrar com S ou N, certo? Que são os valores que me interessam, não é isso? Se ele digitar A, ele vai voltar a ler. Se ele digitar B, vai voltar a ler. Se digitar C, vai voltar a ler. Tem um comando que faz isso, não é? Como é que é? Eu vou ter que ler ele primeiro, certo? Qual que é o comando que faz isso? Que a gente viu agora? Estrutura de repetição? Executo pelo menos uma vez. Qual é a estrutura de repetição que eu executo pelo menos? Não é o while. Do while. É parecido, é irmão quase gêmeo, mas não é, certo? Então, esses dois caras aqui, a gente usou, eu usei eles aqui, não é? Ó, MSG também não existe, certo? E o confirma, que eu coloquei aqui. O insere a gente já tem, certo? Beleza? Aí se eu faço inclusão, eu consigo gerar o relatório, não é verdade? O relatório não vai listar aquilo que eu colocar na inclusão? Faz sentido? Bacana? Tudo certo? Alguma dúvida? Pois não. É que a palavra void dentro da linguagem C significa que ele não vai retornar nada, certo? Poderia ser int, é que quando eu coloco void eu não preciso colocar o return aqui embaixo, certo? Mas poderia colocar int, daí aqui embaixo colocaria um return 0. A linguagem C não permite que você coloque só main. Não. As variações que vão ter pela frente, daí vão ter outros formatos. A linguagem C Sharp, por exemplo, como nas linguagens que nós vamos trabalhar com vocês, ele leva em consideração que você pode string, não precisa fazer getS, não precisa usar o flush lá, uma série de coisas que dá para fazer no C Sharp que no caso no C é diferente, certo? Mas C Sharp você não precisa colocar %D, %S no formato que a gente está trabalhando, certo? É uma linguagem um pouco mais alto nível. É que a linguagem C, ela quase chega ali, pegar a escova e escovar os bits lá, que vocês estão vendo com o Miguel lá. Certo? Fala, Pedro. Levantou as duas mãos? Sim. Sim.
A ideia é chegar até o quarto período fazendo uma aplicação gráfica estilo isso aqui, ó. Não, eu tenho que dar spoiler, ó. Que assustar? Como assim? Hã? Não, a ideia é de que você consiga, ó, tá lá, você cadastra ele traz, é uma aplicação gráfica, Windows, certo? É a ideia, tem outros. Então o próximo período também vai ser 100. 100. Certo? Isso daqui usa, então, interface gráfica, que a gente chama. Tá certo? Oh, a Globo faz propaganda, os outros fazem propaganda, não pode. Tá. Oi? Não entendi. Inserir? Aqui, ó. Isso aqui foi o que eu já tinha pedido, ó. O tipo item, o item que eu coloquei aqui não é do tipo, o X lá não é do tipo item. Então, é o mesmo cara. A lista e o pós. É o trabalho que vocês tinham feito na semana anterior, não foi? Não lembraram? Faz sentido? É que eu achei que eu tinha completado isso aqui com vocês, não tinha. Beleza? Mais alguma coisa? Tudo tranquilo? Isaac? Tranquilo? Hassan? Sorra? Beleza então? Entendido? Então tá bom, vou fechar então.